Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre As Cabeças Trocadas, do Thomas Mann. Este livro aqui me surpreendeu, muito positivamente por sinal, desde que eu descobri do que se tratava a obra. Até então eu só tinha lido livros mais sérios, mais sisudos do Mann, muito voltados para o interior dos personagens. E quando eu vi uma resenha a respeito dessa obra aqui, dizendo que ele era um livro mais divertido, mais leve, mais fácil de ler, eu já fiquei bastante curiosa. E a curiosidade, claro, deu lugar à leitura. E eu me espantei até a princípio quando eu comecei a ler esse livro, porque ele tem um tipo de humor que é diferente do que eu esperava. Eu esperava um humor mais discreto, uma ironia mais leve. Não, gente. É um humor mais escrachado mesmo. Existem algumas situações aqui que são bem hilárias, bem engraçadas, o que só corrobora a versatilidade deste autor. Então aqui nós temos uma história baseada em 3 personagens, que desde o primeiro parágrafo já fica claro que existe um triângulo amoroso ali, mas não é um triângulo amoroso qualquer. Nanda, um rapaz que é um camponês, dedicado ao trabalho mais braçal, um moço muito bonito, muito conhecido pelo seu físico vigoroso. Shiridaman, um rapaz dedicado aos estudos, à intelectualidade, uma pessoa de muita inteligência, mas um físico não tão privilegiado. E Sita, a das belas cadeiras, que é como ela é conhecida aqui. Uma moça extremamente bonita, de um físico realmente estonteante. E o livro começa da seguinte forma. A história de Sita, a das belas cadeiras, filha do criador de gado Sumantra da casta dos guerreiros e de seus 2 maridos, se assim podemos qualificá-los, exige, por sua natureza sangrenta e perturbadora, muito da força espiritual do auditório e de sua capacidade de enfrentar as assustadoras trampolinadas de Maia. Então aqui ele já nos deixa claro, né, essa existência desse triângulo amoroso, que é bem peculiar, por sinal. Já anuncia que a história vai ser sangrenta e que haverá aqui uma certa confusão entre aparência e essência, porque o narrador nos diz que essa história será regida pelas trampolinadas de Maia. Maia é uma figura mais associada às ilusões, às aparências, aquilo que parece ser uma coisa, mas é outra. Esse é um dos aspectos mais fortes nessa leitura, em que quase nada é o que parece, então já existe ali essa dualidade entre a essência e a aparência. E uma outra dualidade que vai permear toda a obra é a existente entre cabeça e corpo, mas cabeça aqui também numa acepção mais como sinônimo de mente, né? A disputa entre mente e corpo. O que é, na verdade, a nossa essência? Quem nós verdadeiramente somos? O nosso corpo ou a nossa mente? Essa é uma questão que vai ser determinante para a resolução desse triângulo amoroso entre os 2 amigos e a Sita. E sim, Nanda e Shiridaman são extremamente amigos. Eles cresceram juntos, apesar de serem de castas diferentes, se dão muito bem, se admiram, existe realmente uma lealdade e uma amizade sincera entre os 2. Estes 2 jovens, que são oriundos da aldeia do bem-estar das vacas, porque nesse livro tudo é meio engraçado, inclusive o nome dos lugares, no começo do livro tem 18 e 21 anos. O Nanda tem 18 anos, é ferreiro e pastor, ele se dedica, portanto, aos trabalhos mais braçais e é o personagem mais ligado ao corpo. Já o Shiridaman tem 21 anos e tem uma atividade mais intelectual, é descendente de brahmanes, é também um comerciante, mas uma pessoa que se dedica muito mais à vida interior, à vida intelectual. Se nós pensarmos no sistema indiano de castas, nós vemos que essas castas estão definidas, ou pelo menos associadas, às partes do corpo de um deus, o deus Brahma. Então, na cabeça desse deus, nós temos os descendentes da casta dos Brahmanes, que são os dedicados ao intelecto, os mais próximos dos deuses. Depois nós temos os braços, já chegaremos nos braços, e temos a casta ligada às pernas, que seriam os comerciantes mais simples, os camponeses, etc. Depois aqui estariam os pés, que são os servos, e os Dalits, que são uma casta à parte, né? Mas enfim, então nós temos o Shiridaman ligado a essa casta da cabeça e o Nanda
ligado a essa casta das pernas. Quem é que está ali no meio? Os braços, que são os guerreiros. E é a esta casta que pertence a Sita. Portanto, ela é um estado intermediário entre estes dois amigos que se complementam. A amizade do Nanda com o Shridaman é uma amizade muito sincera e bem real mesmo, né? Eles se admiram, mas também se censuram eventualmente, reconhecem os pontos fracos ou fortes uns dos outros. E, enfim, é uma amizade como poderia ser a de qualquer um de nós com os nossos melhores amigos, né? Nós sabemos que eles não são queridos, mas não vemos perfeição, nós conseguimos enxergar seus defeitos. Então, é uma amizade até certo ponto saudável a que esses dois têm. E eu digo até certo ponto porque tem um trecho aqui da história que essa amizade parece meio exagerada, em que o Nanda diz o seguinte: Tu me és tão indispensável, irmão mais velho, pois tu tens o que não tenho e és meu amigo, de modo que quase parece que eu o tenha também. Por ser teu companheiro, cabe-me parte de ti, e assim sou um pouco Shridaman. Porém, sem ti, seria apenas Nanda, e isso não me bastaria. Digo com toda franqueza, eu não poderia sobreviver nenhum instante à separação de ti. Mandaria logo preparar para mim a fogueira funerária e me queimaria. Essa jura que o Nanda faz de se matar caso o Shridaman venha a falecer é repetida em algumas vezes ao longo do livro. Não é só aqui que isso aparece. E eu vou repetir uma frase que tem aqui. Por ser teu companheiro, cabe-me parte de ti. E assim sou um pouco Shridaman. Atentem-se a essa frase que na minha edição está na página 29. Esses dois amigos, então, partem numa viagem a trabalho, os dois, cada um com um propósito. E no momento em que eles param para conversar, eles percebem que chegou a um lugar sagrado, a um rio sagrado, uma verdadeira beldade. E ela está ali para fazer os seus rituais de purificação. Eles observam essa moça, que por sinal está nua, e os dois ficam encantados. E é engraçado que cada um deles reage de uma maneira. O Shridaman tende a enxergar uma beleza mais idílica naquela mulher, e o Nanda enxerga uma beleza mais corporal. Os dois, pela própria natureza e também pelas atividades, pelo trabalho que realiza, tem atitudes muito diferentes em relação a vários acontecimentos e formas de se expressar também muito distintas. E é muito interessante perceber como até esse cuidado o manteve. Os diálogos dos dois são muito interessantes, mas eles refletem muito bem qual é a prioridade de cada um. O Nanda tem um falar mais direto, mais acessível, e o Shridaman fala com um pouco mais de floreios, está mais interessado ali na alma das coisas e das pessoas. Inclusive quando eles estão conversando sobre a Sita, que não os vê. Eles estão ali, safadinhos, espiando a moça tomar banho. Mas ela não sabe de nada e eles continuam à espreita dela para que ela não perceba. Depois de se impressionarem com a beleza da Sita, os dois continuam a sua viagem, cada um faz o que precisa fazer e fica tudo por isso mesmo. Até que eles se reencontram e um percebe que o outro está meio estranho. A partir daqui, eu não vou dar muitos detalhes mais a respeito do enredo. Eu só vou dizer o seguinte: um deles vai se casar com a Sita com o intermédio do outro, porque uma dessas pessoas vai arranjar o casamento do amigo. Lembrem-se que a amizade deles é sincera e é verdadeira. Eles não estão em disputa pela Sita. Mas ninguém pergunta para a Sita, claro, com quem que ela quer casar, né? Lembrem-se que são aqueles casamentos arranjados. Alguém fala com a família e a família autoriza o casamento. E a noiva, né, vai descobrir com quem que ela vai casar praticamente no dia do casamento. Essa amizade permanece após o casamento. E num determinado momento, os três partirão numa viagem. E nesta viagem acontecerá algo assim escabroso, completamente fora do normal, do razoável. E as cabeças serão trocadas. Entendam isso como quiserem. Será que haverá uma decapitação? Ou será que um morre e incorpora no corpo do outro? Ou será que vai ser uma vibe meio Dona Flor e seus dois maridos, em que um tá vivo e o outro tá morto, e por isso que a Sita está num triângulo amoroso? Tirem as suas conclusões e depois leiam. Eu não vou dizer exatamente qual é o sentido de as cabeças trocadas.
Usem as suas imaginações e leiam o livro porque vale a pena. Mas o fato é que, após essa troca das cabeças, a Sita se vê num dilema. Afinal de contas, ela está casada com quem? E se ela, caso venha a ter um filho, quem será o pai? Então, me pareceu que o grande conflito deste livro é estabelecer o que, afinal, nós somos. Quem é a nossa essência? A nossa cabeça ou o nosso corpo? Nossa mente ou o nosso físico? E coube a coitada da Sita lidar com as consequências desse imbróglio, desse dilema. Então, esse duelo, esse embate entre mente e corpo é só o mais aparente neste livro. Mas ao longo de todo o enredo, nós percebemos alguns outros embates, algumas outras dualidades, como são tão características na obra do autor. Dentre estas dualidades, eu gosto de destacar aqui neste livro uma existente em relação à forma correta de se expressar, ou melhor, a forma ideal de se expressar, de uma forma mais popular ou mais erudita. Antes de os dois rapazes verem a Sita, eles estão conversando justamente sobre isso, sobre as palavras, sobre os efeitos das palavras, sobre como conversar. E é um diálogo que, na minha opinião, é o mais interessante desse livro, porque mostra como que os dois personagens têm consciência das diferenças entre eles e mostra em que medida eles se admiram ou não. Porque em um determinado momento aqui, eles expressam, inclusive, compaixão, pena em relação ao outro. Vou ser mais clara. Tanto o Shridaman quanto o Nanda reconhecem as virtudes do amigo, mas reconhecem também as próprias virtudes que faltam no outro. Além dessa dicotomia entre a expressão mais erudita ou mais popular, nós também podemos observar aqui alguns aspectos da dualidade entre o sagrado e o profano. Porque muitas vezes as ações vão ser ditadas pelo sentimento religioso e, em outras, o próprio sentimento religioso, ou melhor, a própria divindade, no caso da deusa Kali, se rebela contra a atitude dos humanos. E o diálogo entre a deusa Kali e a Sita, quando a deusa dá uma bronca na Sita, é engraçado e surpreendente, porque, de certa forma, a deusa é humanizada para se referir a Sita e ela chega a ofender a moça pela forma como essa está enxergando uma determinada situação que aconteceu dentro do templo. E essa própria deusa também representa uma outra dualidade entre morte e vida, porque a deusa Kali é considerada a grande mãe, mas ela também se alimenta da morte. A própria representação dessa deusa tem muitos elementos ligados à morte, né? São crânios, braços, partes do corpo. Mas voltando aqui ao livro, a deusa Kali, então, é uma deusa representada normalmente com pedaços de corpos a quem se oferecem sacrifícios de sangue, mas é a grande mãe, é considerada uma deusa a que dá a vida. E uma última dualidade que eu gostaria de apontar aqui é entre o real e o ilusório. Afinal de contas, nós estamos lendo um enredo que parece dizer uma coisa, mas talvez queira dizer outra, como nos adverte o narrador desde o início. Nós estamos lendo uma história que parece uma história de amizade entre dois amigos e do amor de um deles por uma moça que, na verdade, deseja o outro, mas essa história vai muito além disso. E a história, de fato, começa quando esta complementaridade entre Nanda e Shridaman se torna mais evidente e, de algum modo, inconciliável. Então, eu só posso dizer para vocês, leiam esse livro, deixem-se surpreender pelos acontecimentos e aproveitem a diversão e o conhecimento também que esse livro nos proporciona. Não é porque é um livro divertido e mais leve da obra do Man que ele não nos oferece nenhum ensinamento, tá? É um livro bastante enriquecedor, inclusive em relação a alguns aspectos da cultura indiana, mas principalmente pela reflexão que ele nos provoca a respeito da soberania do corpo ou da mente para a nossa identidade, quem nós somos de verdade. O ensaio que existe no final aqui desse livro é um ensaio muito rico, ele é dividido em tópicos, estruturado mesmo por assuntos, e fala-se tanto da cultura indiana, sobre essa lenda na qual o Man se apoiou para escrever o seu livro, fala-se sobre o seu processo de criação, o seu momento pessoal
Existem inclusive alguns excertos do diário que ele escrevia na época. Então é um pós-fácil que eu acho indispensável para a boa compreensão deste livro aqui e também de alguns elementos biográficos do autor, se você vier a ler outros livros dele. Esse livro foi lançado em 1940, quando o Mann já estava exilado nos Estados Unidos. E foi um exílio voluntário, porque ele sabia que ele já não poderia mais pisar na Alemanha, pelo menos não enquanto Hitler estivesse no poder. O Mann viveu numa época interessante. Ele nasceu em 1875 e morreu em 1955. Então veja, ele viu a virada do século, Primeira Guerra Mundial, entre guerras, Segunda Guerra Mundial. Tudo isso, claro, que impacta na vida de uma pessoa. E o Mann, de certa forma, sempre colocou elementos autobiográficos na sua obra, ou pelo menos elementos políticos. E com esta aqui, ele talvez desvie um pouco mais ao não colocar tantos elementos biográficos, mas ele não deixa de tratar aqui das dualidades que lhe são tão caras. E existe um outro aspecto dele também que é muito claro aqui, que é a apropriação de um texto já existente para a criação de um romance. Então aqui ele se apropria dessa lenda indiana. No O Eleito, por exemplo, ele utiliza o mito do Papa Gregório e o Édipo, do Édipo Rei. Também se utiliza da lenda do Dr. Fausto, né? No Dr. Fausto mesmo, né? Ele se apropria do mito do Pacto Fáustico. Então, de certa forma, esse livro é diferente do padrão do Mann, mas sem perder totalmente algumas das suas principais características. Um outro tema que é recorrente no livro dos livros do Mann e que eu não vi aqui foi o tema da homoafetividade. Normalmente os personagens dele são bissexuais. Aqui eu até esperava algo do tipo, mas não, gente, é realmente um livro sobre dois grandes amigos. Não espere mais do que amizade mesmo. E tudo isso me faz considerar que essa aqui seja, sim, uma boa porta de entrada para a obra do Mann. Muita gente indica A Morte em Veneza como um livro para começar a ler a obra dele e eu fico de cara, porque eu acho A Morte em Veneza um livro muito difícil. E é um livro até de que eu não gosto muito. Talvez seja por isso a minha implicância. Mas enfim, A Morte em Veneza é um livro muito mais abstrato, muito mais filosófico, de um personagem também muito maduro em conflito com a vida. Aqui é um livro mais engraçado, mais focado nos atos do que nos pensamentos, o que torna a leitura mais fácil e mais agradável. Então, a partir de hoje, toda vez que alguém me perguntar por qual livro começar Thomas Mann, por enquanto a resposta é As Cabeças Trocadas. Ele ainda não é o meu favorito do autor, eu permaneço com os Buddenbrook no primeiro lugar do ranking, mas esse aqui ocupou já tranquilamente o segundo lugar. E quando eu postei o vídeo sobre os lidos de agosto, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui, a Eluana, lá do canal do Livramente, me perguntou exatamente se esse aqui seria uma boa porta de entrada, e eu respondi que sim. Mal sabia ela que eu já estava com a intenção de tocar nesse assunto e indicar este aqui como uma boa porta de entrada para a obra do autor. Nossa, enquanto eu falava aqui, eu não percebi o quanto escureceu desde a hora que eu comecei a filmar. E não é que anoiteceu, fechou o tempo para chover e eu tô aqui distraída conversando e nem percebi. O vídeo deve estar muito mais escuro agora do que o momento em que ele começou. Mas enfim, fica aqui a minha recomendação para esta leitura bem divertida, bem diferente. E se você já leu e quiser comentar alguma coisa a respeito do final dele, ou comentar algum spoiler, me chama lá no Instagram. A gente pode conversar através do direct e pode tricotar um pouquinho a respeito do final deste livro que, na minha opinião, é meio intrigante e é algo sobre o qual eu gostaria muito de conversar com alguém. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!